Bom dia com Jesus. E hoje o que eu acredito que é o desejo de Deus, né, para eu estar falando aqui hoje, para estar discorrendo aqui, né, um assunto é sobre Deus te deve alguma coisa? Você que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Eu acompanho um pastor, eu amo, é uma bênção, um homem de Deus. E uma irmã da igreja, uma amiga, também acompanha esse pastor. E ontem ela usou uma frase que ele usa. Ele diz: Deus não me deve nada. E ele nos ensina isso, né? Com toda a boa intenção e tudo. Ele ensina que a gente deve ter essa humildade e reconhecer que Deus não nos deve nada. Mas isso sempre me incomodou. Primeiro, por quê? Porque Deus é Pai. Efésios diz que o verdadeiro nome dele é Pai. Pai. E um pai, ele é comprometido com a proteção do filho, com o cuidado com o filho. E Deus nos diz, né, em Salmo 103, que o amor dele permanece passando de pais a filhos para aqueles que guardam a sua aliança e obedecem a sua palavra. Então, a palavra diz que quando eu obedeço a Deus, eu sou recompensada, eu sou protegida, eu sou aliançada com Ele. E Efésios também fala, Efésios 5, que a mulher deve honrar e respeitar o marido, e o marido deve proteger e amar a mulher como Deus ama a igreja. Deus também nos vê como a noiva. A igreja é a noiva de Cristo. E a noiva, ela está se preparando para o casamento, que é o grande dia, né? A grande comemoração no calendário de Deus é esse encontro da noiva, a igreja, com Jesus, que vai ter aquele grande casamento, uma aliança eterna para sempre. E toda aliança fala de duas partes, ou seja, a noiva respeita o marido, honra o marido, obedece o marido, e o marido ama e protege a noiva. Assim somos nós e Deus. Então, Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele criou todas as coisas, por ele, para ele, tudo é dele, mas ele decidiu, na sua onipotência, nos abençoar e se aliançar com o homem, né? E ele diz aqui, ó, o amor de Deus para aqueles que o temem dura para sempre, para quem guarda a sua aliança. E ele fala também em Salmos: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Tá cheio de promessas na palavra para quê? Para aquele que obedece, para aquele que teme, para aquele que honra a Deus com a sua vida, né? Aqui em Provérbios 8, 34 e 36 diz: feliz o homem que me dá ouvidos, velando a minha porta dia a dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha a vida e alcança favor do Senhor. Então ele não me deve porque eu tenho direito, porque eu mereço. Ele me deve, ele nos deve essa proteção, esse amor, essa fidelidade, porque ele decidiu assim. Ele é soberano, ele faz tudo como quer e do jeito dele. E isso não diminui nada do poder dele, da autoridade dele, do domínio dele, mas ele escolheu ter uma aliança com o homem que ele criou para a glória dele. E ele deixa claro em muitos versículos. Eu gosto do Salmo 40, no início fala: esperei com paciência pela ajuda de Deus, mas no finzinho ele fala, no final já, né? Não te demores em me socorrer. Então o salmista tá o quê? Se relacionando com o Pai, né? Esperei com paciência no Senhor, o Deus dele. E lá no finzinho ele fala: não te demores em me socorrer. E no meado também ele fala, né? Ele diz que ele reconhece que o pecado levou ele naquela situação, mas ele fala: não te demores, salva-me agora. Né? Então, é Davi ali falando com Deus na intimidade, na confiança, porque ele se vê como filho de Deus, também se vê como servo e também se vê como ovelha. Ele vem no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por quê? Porque eu sou uma ovelha e o pastor cuida da ovelha. Então, não é que Deus me deve porque eu mereço, porque eu sou justa, primeiro eu sou justa porque eu sou justiça de Deus. Porque eu sou justa, porque Jesus na cruz me justifica, não é porque eu nasci em pecado. Salmo 151 vai dizer: em pecado me concebeu minha mãe. Nascemos do pecado por causa da obediência do nosso pai homem, que foi Adão. Ele pecou e ele era a forma que formou todos os homens, dele vieram todos os homens do primeiro casal. E como eles pecaram e desobedeceram, todos nasceram
pecaminosos. Natureza, não pecamos porque não somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Mas quando a gente confessa Jesus, a gente passa a ser santo lutando contra o pecado, porque Salmo 103 vai dizer o quê? Que como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. E se pecarmos, Jesus, o nosso advogado, ele é pronto, tá na hora ali, ó, para nos perdoar e nos purificar. Então, eu não gosto de dizer que Deus não me deve nada, porque é como se eu tivesse largada na minha vontade, como se eu tivesse à mercê da vida, da sorte. Eu gosto de acreditar que eu temo um Deus que é fiel sobre a sua palavra e vela sobre ela para cumprir. Porque ele diz, né, que aquele que está nele, ele na pessoa, aquele que estiver em mim ou estiver nele, ele protege, ele guarda, ele cuida. E ele vela sobre cada palavra para cumprir. Então eu gosto de acreditar que Deus, ele é fiel e que quando eu busco esse Pai, quando eu busco obedecer, que ele é disponível para me proteger. E tem mais. Salmo 103 ainda diz o quê? Que ele não me trata mediante os meus pecados, nem me retribui mediante as minhas iniquidades. Mas ele é bom, como um pai trata com bondade seus filhos, assim ele é bondoso para conosco. E não é mérito, é graça, isso faz parte da graça. E o que é graça? Favor que eu não mereço. Mas Deus se compromete com aqueles que são comprometidos com ele. O pastor Luciano Subirá tem uma palavra muito boa que é sobre reciprocidade. E eu não lembro agora qual é o versículo, mas a palavra diz o quê? Deus é benigno para com o benigno, justo para com o justo e inflexível com o perverso. Ou seja, Deus não é perverso, então ele não vai ser perverso com o perverso, mas ele é inflexível, ele não se mexe. Ele não faz nada, deixa à mercê das suas escolhas. Por quê? Porque Deus deu ao homem livre arbítrio. E a Bíblia é claro que o homem plantar, isso mesmo colherá. Então, se eu planto fidelidade, se eu estou buscando o Senhor, se eu estou confiando no Senhor, eu vou receber mais de Deus. Eu vou receber de Deus proteção, cuidado. E Deus, ele é fiel e ele vela sobre cada palavra para cumprir. Deus é muito bom. E a palavra também fala em Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ou seja, é uma aliança, nós e Deus, né? E eu confio nesse Deus dessa aliança. E para essa minha irmã amiga, que eu vou passar primeiro esse vídeo para ela, né? Para ela me dizer o que ela realmente, né, pensa disso mediante a palavra, porque é uma coisa interessante de dizer, é bonita, parece muito humilde mesmo da minha parte, reconhecer que Deus não me deve nada, mas eu não considero bíblico, porque a Bíblia é Deus falando, e se Deus diz que se eu for fiel, ele vai ser fiel, é com isso que eu fico. E às vezes a gente, a Bíblia fala, né? Observa tudo e retém o que é bom. Esse pastor é uma bênção, é. E tem outra coisa. Ele conta um testemunho de que ele passou por uma situação com o pai, que o pai achava que receber qualquer coisa de alguém era ruim, não era bom, que era bom ser pobre, ser humilde. Ele tinha essa visão de humildade no não ter nada, em passar necessidade. Disse que ele até contou um testemunho que o pai ganhou um carro e considerou que não era de Deus, era do inimigo, para mudar a mente dele, para mudar o coração dele, como se fosse um suborno que corrompe o coração. E ele quebrou o carro todo. E o pastor disse que eles apanhavam em aceitar qualquer coisa dos outros. Eu também passei por algo semelhante. Minha mãe não deixava a gente receber nada de ninguém. Eu sempre tive muita dificuldade de receber qualquer coisa de alguém. Muita dificuldade. Então, isso às vezes nos faz ver Deus de uma forma diferente. Deus, ele é Pai. E eu gosto de sempre me relacionar com esse Deus que é o meu Senhor, mas ele é o meu Pai. Me criou, me comprou, é o meu amado, é o meu Pai. E pense nisso. E se volte para esse Deus, né? Porque ele nos protege, ele nos guarda, ele cuida de nós. Ele quer estar perto de nós. E ele é comprometido com aquele que é comprometido com ele. Bom dia, Deus abençoe, curta e compartilha. Beijo no coração.